Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos, seja bem-vindo você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Uma grande bênção, uma grande honra. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, para que realmente tenhamos um culto agradável, espiritual, como assim o Senhor determina, para que nós possamos cada vez mais adorá-lo e resplandeça a sua vontade sobre todos os nossos desejos, e assim sigamos uma vida realmente correta e regada, Senhor, de acordo com a tua vontade, para todos sempre. Amém. Vamos lá, hoje nossa porção Lecha, vai embora, vai de Gênesis 1 até 17, 27, Haftarot de Isaías 40, versículo 27 até 41, 16, Mateus capítulo 5 e 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 10. Ok? Hoje, digamos assim, é o final da trilogia que nós começamos, né? O Senhor nos revelou dos sonhos, né? Nós tivemos o primeiro capítulo, Bereshit, Gênesis, né? Dando início ao livro de Gênesis, né? E onde Deus criou todas as coisas e fez todas as situações e entregou ao homem para que nós tomássemos conta do seu reino aqui neste mundo. Infelizmente, o homem houve tendências que subiram à sua cabeça, ao seu entendimento, onde ele afrontou ser Deus, e aí veio o dilúvio com relação a isso. Na segunda parte, onde começa com Noé, nós vimos na semana passada, é um tempo onde o homem e Deus trabalham juntos, né? Todas as situações, tudo que ocorre, né? Digamos assim, ensinamentos, onde nós tivemos a primeira escola Shemita, né? Ou melhor, Semita, né? Como alguns dizem por aí, onde surgiu realmente a cultura do ensinamento oral. Porque justamente um dos filhos de Noé é o precursor da escola semita, onde ele começa a nos ensinar os ensinamentos do paraíso. Por isso que nós tínhamos até uns anos atrás, né, a Torá, né, os ensinamentos de forma oral. E veio Moisés e redigiu as leis principais, mas nada impediu que se houvesse as discussões do melhor entendimento, pois que existe o ensinamento oral, que é isso que nós fazemos todos os Shabbats e tudo mais. Temos a leitura natural aí de tudo aquilo que nós vamos participar, está aí para vocês acompanharem, e ele vai dando todo o entendimento de tudo aquilo que ele gostaria. E a partir de agora, esse Lecha, ou seja, vai embora, é a saída da casa do papai. Digamos assim, é a saída de debaixo daquele negócio do tipo assim, Deus está dando, Deus está provendo, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, e muitas vezes as pessoas acabam entrando na zona de conforto com essa situação. Deus provém, Deus abençoa, Deus vem isso daí, e nada mais é que aqueles que são os famosos que a gente conhece por aí, os perdedores. Mas ele está me abençoando, dizendo que Deus vai prover as coisas? Não. Ele só está repetindo palavras de conforto, mas ele não acredita. Ele continua naquela vidinha pacata, de zona de conforto, para ele tá bom. E isso nós vamos ver hoje, porque justamente nós precisamos, se vocês me permitem, só voltar a um capítulo no livro de Gênesis, capítulo 11, onde justamente o Senhor mesmo designa a Tera, né, pai de Abraão, o caminho dele: sai da tua terra e vai para a terra de Canaã. Mas chegou em Harã, ele resolveu parar, junto com as suas famílias, junto com os seus parentes, aquela tua parentela inteira,
e se tornou um adorador de ídolos, inclusive produzindo imagens e tudo mais. Ou seja, o selo da conquista da terra de Canaã estava inteira. Mas, devido àquela situação de que ele resolveu se acomodar, Deus proverá, Deus é isso, Deus é aquilo e tal, e começou a cultuar, fazer imagens, fazer aquele negócio, e acabou se corrompendo. Estagnou a sua vida naquilo. Mas Deus precisa dar continuidade no seu sonho. Quer fazer o quê? Vocês têm que voltar para casa. Vocês têm que voltar para o paraíso. Abandonar a política de pecado de vocês e voltar para o paraíso. Não bastou todo o ensinamento vindo da escola semita, Tera resolveu parar em Harã e acabou a brincadeira. E ali ele se desenvolveu com a sua família, aquela coisa toda, inclusive ensinando os filhos e tudo mais nesse sentido. Foi quando Deus pegou, aí sim, Abraão. Vem para a terra, vai embora, larga essa situação aí de viver sob o manto da tua família, sobre esses tipos de situação. E o que mais nós temos hoje é um famoso conforto das pessoas que preferem, digamos assim, aqui eu tenho comida, roupa, aquela coisa toda, vou lá, vou trabalhar, aquela coisa, a situação inteira. Querem ser o famoso empreendedor, mas não sabem o que é ser empreendedor. Ser empreendedor é sair da zona de conforto. É sair daquela zona onde há situações que te favorecem o tempo inteiro e você cai de cara para o vento, enfrentando todas as dificuldades e tudo mais, sem saber se quando você voltar para casa, o que você tem lá. Então, quando Abraão sai de Harã, junto lá, quem tem então eram os seus servos, a própria palavra mesmo diz, saindo com a sua esposa, que era a mulher do seu irmão que faleceu, até pelas mãos de Nimrod, né? E aí, como já falamos algumas vezes sobre isso daí, então ele sai desse tipo de coisa, e Abraão era aquele que tinha peitado Nimrod. Então ele estava aqui meio fugitivo e tipo assim, meio escondido naquela situação. Então Deus falou, peraí, se o teu pai não vai em frente, não vai tocar, vem você que eu vou tocar a vida para frente. Vamos tocar esse sonho de conquistar a terra prometida, que já foi prometida desde o princípio para vocês, é de vocês, já foi determinado isso daí, e assim vocês irão para lá para vencerem. Porque logo no capítulo 12 já está lá escrito, se tu uma bênção. Então, ou seja, a partir do momento que você se empenha em realizar algo, simplesmente não é tipo, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer. Não, seja você a bênção. Aonde você chega, tem que ser a bênção. Você tem que chegar chegando. Se você é um servo de Deus, se você confia realmente no Senhor Jesus, confia realmente na palavra de Deus, onde você encostar, onde você chegar, você vai resplandecer. Você realmente vai fazer a imagem do Senhor Jesus aparecer. Só que muitos têm tomado isso daí como vaidade. E aí que vem os tropeços da idolatria, como Abraão mesmo foi trilhando o caminho e aprendendo nessa situação. Então, quando ele sai da terra de Harã e vai a caminho da terra prometida, Deus dá a direção para ele. Tenha foco. Você não vai ficar parando nos outros lugares. Seu objetivo é a terra de Canaã. Tanto quando você faz a gematria no hebraico, Deus já estava revelando, vai para a terra que eu te mostrarei. Quando você pega a gematria da palavra hebraica, dessa frase inteira, vai dizer, não, você vai para Canaã. Então, Abraão, como era muito inteligente, sabedor dos fundamentos do conceito da palavra de Deus e tudo mais, então já sabia para onde ele tinha que ir.
a terra da promessa. E assim ele foi, já determinado para isso. Só que chega lá, como bom servo do Senhor, tem que encarar os desafios. É a mesma coisa que você querer ser um empresário hoje em dia, um empreendedor, fazer seus negócios, aquela situação inteira, e começa lá, como dados estatísticos, digamos assim, que a gente tem ainda colhido ainda hoje, ainda mais do tempo ainda quando era contador e tudo mais que a gente vê, que a maioria das empresas, quando passa, que chega no segundo, terceiro ano, normalmente as empresas estão fechando. Porque faltou o quê? Sentar, requadrar, porque abrir uma empresa por impulso é uma coisa. Abrir uma empresa com um propósito é totalmente diferente. Você tem objetivos, você tem tudo traçado, você tem uma norma de conduta, inclusive para o próprio empresário, eu sou o dono do negócio. Não. Você é mais um funcionário que trabalha na empresa. Você é o responsável juridicamente por qualquer bobagem que a empresa fizer, seu nome é que vai estar sujo. O nome da empresa vai estar lá nos órgãos de fiscalização, aquela coisa toda, mas o responsável por ela é você. Você é mais um funcionário dela. Simplesmente isso. Então você está sujeito às próprias normas que você coloca. E se você não coloca isso, você perde o foco. Você perde a direção. Ah, mas por que você está dizendo isso? Por causa da própria palavra de Deus. Deus deu a palavra para nós. Deu a direção de como nós deveríamos conduzir a vida. São mais de 5.000 anos de história. Mostrando para nós como nós devemos seguir a situação. É a mesma coisa. Você vai abrir uma empresa hoje, você vai fazer o seu contrato social, você vai fazer o seu estatuto, você vai dizer ali a regra de como deve fazer, a responsabilidade de cada pessoa. Se não se cumpre aquilo, o que acontece? Caos. Simplesmente um verdadeiro caos. Então aquilo tem que se convergir como realmente essa metodologia, quem assina os documentos dessa empresa, aquela coisa toda, tem que seguir essa metodologia, que vocês mesmos se implantaram. É a mesma coisa a palavra de Deus. Deus colocou essa metodologia dentro do reino. Aí tem gente aí, não, é só você aceitar Jesus. Vírgula. Vírgula. O que adianta você aceitar Jesus e continuar pecando? Sujeito à tua carne, às suas obras da carne, e não produzir, não se preocupar em produzir frutos do Espírito. É a mesma coisa que nós vemos com a caminhada de Abraão, que nem muita gente coloca aí, algumas igrejas principalmente, que eu participei, ainda eu escuto isso aí quando eu vou em algumas igrejas, que Abraão ficou rico. Fazem questão de usar aquele versículo que Abraão ficou rico. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas será que o cara leu o capítulo inteiro? Como Abraão chegou nessa riqueza? Aí você começa a analisar e você fala assim, espera um pouquinho, vamos passo a passo. Em primeiro lugar, deu fome na terra de Canaã. Pô, mas se era uma terra de promessas, ele tem a promessa de abençoar todas as famílias da terra, e que própria determinação de Deus, ser tu uma bênção, por que deu fome? Por que teve essa praga? Você começa a questionar. Não satisfeito, o que ele fez? Simplesmente pega o acampamento inteiro dele, desce para o faraó, Abimeleque. Aí o que acontece? Cresceu os olhos para cima da Sara. E aí? Olha, diz que tu é minha irmã. Senão eu vou morrer. Olha só, começamos o quê? A encontrar mentiras. Começamos a encontrar mentiras. Porque ele estava querendo se prevalecer de uma prerrogativa de como ela era cunhada, casada com o seu irmão que faleceu. E por tradição, então por isso que ela estava casada então, com Abraão.
Ele, na conjuntura, ele fez a manipulação de dizer, olha, como você era casado com minha irmã, então tu era minha irmã. Eu te considerava como minha irmã. Então dizes que tu és minha irmã e não minha esposa. Oculta isso do faraó. O que aconteceu? O faraó deu riquezas para Abraão. Só que o Senhor olhou para o faraó, e o faraó era temente a Deus. Era temente a Deus. Porque ele recebeu o recado. Não toca nela. Porque ela tem esposo. Ela tem aliança com o seu marido. O que aconteceu? O faraó ficou revoltado com Abraão, porque me enganaste. Que base de confiança é essa? Te dei tudo que era como pagamento por ela, e tu me fazes isso. Então você imagina o seguinte, Abraão, um homem de Deus, mentindo para salvar a própria pele. Mesmo que isso custasse a dignidade da esposa. Começaram a entender como é que Abraão começou a ficar rico. Fazendo esse tipo de situação. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus? Ou é um ensinamento para nossos tempos atuais? Que muita gente hoje está se vendendo de uma forma pejorativa. Basta abrir aí qualquer canal de televisão, qualquer coisa, é tudo o que? Impotência sexual, haja sexo, haja isso, haja aquilo, corpinho sarado, corpinho daquilo, corpinho de não sei o que, beleza, cabelos e não sei o que. O cara só trabalha para sustentar isso. Sustentar isso. Ou seja, e o objetivo? Cadê o foco? Ah não, vou casar com um cara rico, aí eu quero ficar bonita, aquele negócio todo, então, aí vai ter um rapaz aí que vai ser rico, milionário, trilhardário, vai me dar tudo o que eu quero. Que nessa semana mesmo me mandaram um vídeo, né, digamos assim, de uma entrevista que fizeram com algumas mulheres, digamos assim, lá, saradonas, de academia, né, aquelas coisas todas lá, aquele shape, né, aquele shape bem feitinho, aquela situação inteira. Aí você olha assim e você fala, pô, mas por que isso aqui? E daí o cara pergunta para ela, só um rapaz simplório até, perguntando, quanto custa? Quanto custaria para um homem por mês para namorar com você? No princípio eu não entendi a pergunta, te confesso, fiquei bem assim, falei, pô, não entendi essa pergunta. E aí, de repente, a mulher fala assim, no mínimo 40 mil por mês. Oi? Aí minhas fichas começaram a cair. Aí vou perguntar para outra, já não tão, né, preparada, aquele negócio todo, já só usando os dotes que Deus me deu. Ah, para mim tem que ser uns 20 mil por mês. Aí foi indo lá, outra com 10 mil e tal. Aí começou a fazer o leilão, digamos assim, na brincadeira. Só que aquilo não era brincadeira. E aquilo era uma tremenda realidade do que o mundo hoje. Hoje se vendem as mulheres. Do mesmo jeito que os homens compram como antigamente. Nós estamos vendo a mesma situação no dia de hoje. Mesma situação que Abraão enfrentou com Abimeleque, resplandece na palavra de Deus o que acontece no dia de hoje. Quanto ela vale. Hoje a mulher, por mais que ela tenta defender a própria classe, da humilhação, da perseguição e tudo mais, todo tipo de situação vexatória,
que ela se sujeita, digamos assim, à maioria das mulheres que levantam cedo, enfrentam aí as suas dificuldades para ir trabalhar, para levar alimento para os seus filhos, para os seus familiares e tudo mais. Toda humilhação, ainda tem essas daí que se vendem e se dizem que defensora da todas as mulheres, que as mulheres deveriam ser assim, valorizar e aquela coisa toda. Eu falei, o maior valor da mulher está na sinceridade dela, na honestidade dela. Está no que ela é, na essência dela. No zelo dela mesma. Sara, por exemplo, aqui, ela foi defender o marido para que ele não fosse morto. Ela preferiu, eu me sujeito para que ele não morra. E ele falou, vai lá, fala que é minha irmã. Para simplesmente eu não morrer. Deu para entender a conotação naquele período do que está acontecendo no mundo hoje. No mundo de hoje. E a mulher fica desesperada porque, não, porque aquela tem, aquela não, eu não tenho, porque não sei o quê. Ei, vira a página. Você crê em Deus? Você quer que nele, o impossível se torna possível? Então para de olhar para o mundo. Porque o que mais tem hoje no mundo é homem olhando no mundo. Com a cabeça no mundo. E não com a cabeça lá na frente. Não mirando lá na frente. Com um objetivo traçado. Hoje, conversando com alguns homens e tudo mais, jovens inclusive, sabe qual é a intenção de casamento hoje em dia? Da juventude? Quase zero. Quase zero. Para que eu vou arrumar um compromisso? Eu tenho papai, me banca. Tenho meu empreguinho lá, ganho meu saláriozinho lá, ganho bem, então não sei o que, tenho meu carrinho, saio para as baladas, aquele negócio todo, vou fazer meu auê, viajo e tal, não tenho responsabilidades. Não há mais aquele planejamento do tipo, quero ter uma esposa, quero ter filhos, quero construir uma casa. Hoje não tem mais isso. Isso não é o alimento da moda de hoje em dia. Ou seja, nós estamos participando de uma geração que não tem qualquer intimidade com o futuro. Não almeja um futuro. E a mesma coisa, muitos empreendedores de hoje em dia. Eles querem ficar rico, porque hoje a moda é ficar rico para você ser o quê? Consumista. Basta olhar algumas igrejas por aí. Por consumo. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, não é por causa de Cristo. Não é. É justamente por causa do consumo. Como assim, apóstolo? Simples. Aquele prédio gigante, com cadeiras, isso, microfone, aquele preletor, aquele pastor, aquele ministro, aquele negócio todo. Hoje nós estamos indo. As pessoas estão buscando a igreja numa forma de idolatria. Estão me vendo naquele lugar lá, olha lá. Estão vendo que eu sou adorador de Cristo. Mas, quem está zelando da casa de Cristo, está mais preocupado em não faltar o dele primeiro. Quando o livro de Timóteo nos remete a fazer o quê? Sobre aquele que busca o episcopado, ou seja, não só o episcopado ser bispo, mas ser pastor, ser apóstolo, ser ministro da casa de Deus. Tem que saber educar os filhos, tem que saber administrar a casa de Deus em primeiro lugar. Se não sabe nem administrar a sua própria casa, como é que ele vai administrar a casa de Deus?
Se ele tem uma mulher, como o próprio apóstolo Paulo mesmo fala, que só quer saber do mundo, só olha para as modas. Já viu esse negócio de moda evangélica que tem por aí, aquele negócio todo? A maioria que eu conheci é um escárnio. É um escárnio. O que adianta? Não, eu uso saia, mas está colada. A pessoa não consegue nem se mexer as pernas direito. Só para quê? Para mostrar o corpo. Há pouco tempo atrás, um apóstolo na sua pregação falou para as meninas, fecha as pernas. Eu estou vendo a sua calcinha e algo mais. Com a mulher dele atrás dele. Pra você ter uma ideia. Nós estamos chegando nos pontos que realmente do tipo assim, que vida é essa que nós estamos levando hoje? A mesma de Harã, quando Abraão estava, da idolatria, ou realmente nós estamos no rumo da terra prometida? A nossa terra prometida está em Cristo. Nós temos que chegar do outro lado. Por isso que ele nos coloca a forma de agir em santidade. É dessa forma que nós vamos... Ah, mas isso aqui é só para ministro. Não, para qualquer um que queira fazer a boa obra. Está escrito aqui. E logo de cara ele diz assim, esta é uma palavra fiel, no versículo 1. É a primeira mensagem. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é simplesmente, fui chamado para ser obreiro, diácono, pastor. Não, você quer realmente participar da obra? Você tem fogo pela obra de Deus, de verdade? Ou você é daqueles que tipo, não, só vou quando interessa? É a mesma coisa que o empreendedor de hoje. Você quer ser um empreendedor ou mais um que fica aí balbuciando que está difícil as coisas? Mas a rota que tipo, eu sou empresário. Como é que você é empresário se não tem funcionário? Começa a pergunta por aí. Se você só cresce sozinho, eu não te coloco como empresário, te coloco como um responsável por um CNPJ. Em primeiro lugar. E quando esse CNPJ resolve admitir funcionários e tudo mais, esse CNPJ começa a ter vida independente. Que enquanto ele está sob a responsabilidade de um CPF, o que ele é? Ele é dominado pelo CPF. Ou seja, pela vontade do responsável. Como se o CNPJ fosse aquele menino menor de idade, onde a lei determinou um tutor legal para ele, e quando ele ultrapassar os 18 anos, ele começa a ter a vida independente. Ou se perde. É isso. CNPJ que não tem funcionários, qual é a vitória? Qual é o crescimento desse CNPJ? É a mesma coisa aqui. Ele saiu com servos. Viu a fome. Foi lá, aprontou com o faraó. Vamos voltar para onde nós não deveríamos ter saído. O que aconteceu no meio do caminho? A palavra é muito clara. Quando ele saiu de Harã, tinha servos. A palavra agora, na discussão, no bom sentido, com Ló, o seu sobrinho, ele diz o seguinte: tio, é melhor a gente se separar, aquela coisa, tudo bem. Porque os meus pastores, eles eram servos e agora se tornaram pastores. Já não são mais servos. Houve um crescimento. É a mesma coisa que a gente olha, isso que acabamos de falar. Se você não faz crescer, se você não gera, como é que você pode dizer
que você é o empreendedor da sua própria vida. Se você não larga o seu convívio da zona de conforto para viver realmente uma vida na terra prometida, naquilo que é a tua promessa, como é que você pode quer ser chamado de empreendedor? Se você não se arrisca, se você não investe. Não estou falando em investir financeiramente, mas investir no teu intelecto. Porque a melhor coisa que existe para uma empresa começar a crescer é o brainstorm, ou seja, briga de ideias, de como fazê-la atingir objetivos. Porque senão, você se acomoda, hoje eu vou trabalhar, mas está chovendo, não, vou ficar em casa mesmo, trabalhando de casa, e dá tudo certo. CNPJ é 24 horas no ar. É assim que funciona. É aqui que Abraão começa a mostrar o bom exemplo de um bom empreendedor. Ele chega, mas peraí, eu vou dividir os rebanhos, Então é o seguinte, tá bom, Lote, você vai para lá ou vai para cá? Para onde você for, eu vou para o outro lado. Se você me diz que vai para cá, eu vou para lá. Se você vai para lá, eu vou para cá. Ok? Combinado? Combinado. Pega os teus pastores e siga em paz. Que Deus te abençoe. Ele reduziu. Vamos supor, metade do rebanho. Ok? O que aconteceu logo em seguida? Lot foi capturado por 9 reis. Na discussão de 9 reis. Ó. E no final, Abraão, um senhor de quase 100 anos, juntou o seu grupinho de 300 e poucos lá e derrubou todos os 9 reis e resgatou o sobrinho. Como é que chegou o sobrinho? Por quê? A ganância de Lot era tão grande, porque aquilo que eu tenho, a riqueza que eu tenho, quando você não sabe administrar, você não se sujeita a quem conhece, a quem sabe, você não dá ouvidos, você quer agir de acordo com o seu nariz, porque você não quer sair da sua zona de conforto e quer usufruir das suas benesses, que não é conquistada por você, mas sim pelo papaizão dele, Abraão. Já deixou de ser tio, passou a ser papaizão, pagando todas as mordomias dele, dando status para ele. Dando status de filho. Tanto que ele começou a pegar, peraí, primeiro os servos eram de Abraão, agora eram os pastores de Lot. Onde mudou isso daí? Ele assume que realmente a paternidade sobre a vida dele. Só que essa paternidade Lot não enxergou. Simplesmente foi. Mesmo Abraão proferindo a bênção, e aí que a gente mostra a importância da paternidade espiritual, Lot, mesmo recebendo a bênção, estou nem aí, tenho os meus pastores e tenho a minha riqueza. Abriu a boca demais, foi tomada pelos reis. Abraão foi lá, resgatou o seu sobrinho, filho, resgatou as pessoas que estavam com ele e também pegou algumas coisas de espólio. Só que Abraão falou, eu não quero nada disso aí não. Vocês dividem entre vocês, eu não mereço. Eu não mereço isso. Tanto que aí surge Melquisedeque e surge a política do dízimo. Dá os 10% de retorno para quê? Pela paternidade e pela vitória. É isso. Como é que 300 derrubam 9 exércitos? 300 pessoas, pouco mais de 300 pessoas. Como é que derrubam 9 exércitos? Derruba 9 reis. Ainda vai o rei pedir a Abraão
de algumas coisas, pode pegar. Eu não quero que digam que você ficou rico às minhas custas. Ou eu fiquei rico às custas de você, daquilo que eu tomei de você. Não quero nada disso. A minha riqueza vem por eu agir. Porque eu sei o Deus que me falou, sai de lá e vai para onde eu estou mandando você ir. Porque lá está a tua vitória. E é aí que começa a grande pergunta. Você realmente é incircunciso? Ou você já circuncidou? Nós não estamos aqui falando da carne, não. Nós estamos falando do coração. Abraão está dando uma lição para nós do que é ser circuncidado de coração. A carne pouco importa. Paulo mesmo já disse isso aí mesmo. Sobre a circuncisão e assim. Que é incircunciso que permaneça incircunciso. Quem é circunciso, mas ele está falando da carne. Mas que todos sejam circuncidados de coração. Ou seja, não é o que você tem que me torna rico. Porque eu não quero carregar nas costas que eu me tornei rico por causa daquela pessoa. Comece a observar hoje o que acontece nessas igrejas ricas, digamos assim. Se tornaram ricas à custa das pessoas. E usam Abraão como exemplo. Quando Abraão falou, não vou tocar naquilo que é teu. Não vou tocar naquilo que é teu. Então, como você hoje toca nas coisas do Deus Altíssimo e acha que é como se aquilo, eu sou o obreiro da obra de Deus, então Deus está me recompensando com isso, aquilo, aquela situação inteira. Sério mesmo? Você está agindo como o rei que chegou para Abraão e falou, devolve o meu espólio. Não, eu não toco no seu espólio. Você pode ficar com o seu. É a parte que cabe aos homens que lutaram. Pelo guerreiro que eles são. Mas eu não toco. O que você tem hoje? Quando você vive na luxuosidade do sacrifício de alguém. Sobrevivendo no espólio de guerra de quem lutou para trazer o dízimo para dentro da tua igreja. E você usufrui, quer mais, e mais, e mais, e mais, enquanto o coitado que batalha as lutas e pega ônibus de manhã cedo, chega tarde cansado, aquela situação inteira, e você andando de helicóptero. Com seguranças e tudo mais, que ninguém pode tocar. Olha a disparidade. Quando se toma um exemplo como Abraão, ficou rico. Mas Abraão tinha fundamentos. Ele aprendeu com os próprios erros. E aprendeu a chegar do outro lado. Então, quando nós falamos de circuncisão, nós estamos englobando tudo isso aqui. Englobando isso aqui. Que a palavra é fiel. Logo de cara já dá esse tapa na cara da gente. Que seja homem de uma mulher. Hoje tem pastor por aí que anda na televisão que já casou umas 20 vezes já. É um tal de abandona a mulher e pega a próxima, e abandona e pega a outra, abandona e pega a outra. Está cheio aí. Pastores que não sabem se colocar. Estão mais preocupados em participar do mundo do que mostrar o reino de Deus. Discutir coisas pífias do que falar do reino de Deus.
Eis a nossa realidade do mundo de hoje. Deus está falando para a gente, ei, larga disso. Ei, vocês que estão me ouvindo, largue disso. Larga do mundo. O mundo jaz no maligno de verdade. Vocês estão correndo atrás de coisas que são do mundo, coisas que são da carne. A carne, olha o que Abraão fez. Arranca fora. Corta fora. Ah, mas ele se circuncidou. Tá bom. Eu vou dar, então, no Novo Testamento. O Senhor Jesus mesmo falou, se teu olho te trai, arranca. Se a tua mão te trai, arranca lá fora. Se a tua perna falseia, arranca lá fora. Para que é mais fácil você se encontrar defeituoso, mais dentro do reino, do que completo no inferno. O próprio Senhor nos ensina isso. E o que é capítulo 5 de Mateus, senão as belas aventuranças? Bem-aventurado os mansos de espírito. Bem-aventurados são todos aqueles que aguardam na palavra do Senhor, que meditam nela de dia e de noite. Benditos são aqueles que querem justiça. Ele foi pegando todos os salmos e foi pincelando para poder falar o sermão da montanha que a gente conhece hoje. E o que é isso, senão um resumo da lei? São bem-aventurados. Davi, cheio do Espírito Santo, resumiu tudo em salmos. Todos os que participaram de compor os 150 salmos usaram a inspiração do Espírito Santo, pegando a lei e falaram assim, bendito é esse, bendito é esse, bendito é aquele, bendito é aquele. Jesus compilou e deu aqui, ó. Deu para a gente. O que você é? Você é bendito? Em cada bendito que ele diz aqui, em qual você se enquadra? Em qual situação você está diante do Senhor? Você é bendito? Se tu uma bênção. No que você é bendito? Essa é a pergunta. Tu vai sair do seu lugar comum? Você vai embora desse lugar comum? Desse teu lugar aí que te trouxe para o comodismo? Te trouxe um status aí na sua igreja? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou amigo, que eu não sei o quê, as pessoas vêm a mim e eu, né? Só que você tem posição. Olha Abraão. A responsabilidade que era do pai dele foi delegada para ele. Ele tinha que fazer o quê? Construir a nação. Não podemos esquecer que nele estava a semente da nação de Israel. Porque da semente dele gerou Jacó. Mas isso nas próximas porções. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.